Oi, pessoal, uma ótima noite para todos nós. Estamos aqui com o TED, o nosso Temas Espíritas em Debate, aqui no Espírita Info. Como sempre, a gente tenta trazer assuntos instigantes, interessantes, e que muitas vezes a gente não vai conversar sobre eles no dia a dia, nos centros espíritas, né? Hoje nós estamos com um assunto bastante interessante: OVNIs. O que pensar como espíritas? E aí, o nosso convidado sabe muita coisa sobre isso, Pedro Campos, que vai falar para a gente um pouquinho aí, né? Essa parte inicial, ele vai conversar com a gente, trazer uma exposição para a gente a respeito do assunto, e depois, como sempre, a gente abre aqui para um bate-papo os presentes aqui, né? Vou avisar para vocês que desta vez nós não vamos começar com uma prece e encerrar com uma prece em respeito ao nossos convidados aqui que estarão presentes, né, que vieram acompanhar, vieram ver o Pedro aqui falar, que provavelmente eu acompanho aí pelas redes sociais também, tá? Então, como a gente não vai ter essa prece inicial e nem a final, a gente já vai passar a palavra para o Pedro. E Pedro, fique à vontade para expor, para falar aí para a gente, e depois a gente conversa um pouco mais. Tudo bom, Pedro? Fique à Muito vontade, com obrigado, você. Christian. Muito boa noite a todos. Ao Eli, que nos convidou para essa palestra, a Beth, que estou observando aqui no livro, enfim, a todos. É com muita satisfação que estou aqui para nós conversarmos um pouco a respeito de ufologia na visão espírita. Eu gostaria de convidar vocês a observar meu mais recente lançamento. Trata-se de Cidadão Vivaio, Raízes em Vida, de Allan Kardec. Foi publicado recentemente agora, questão de 2 meses, pela Casa Editora O Clarim, de Matão. É um livro de capa dura, com cerca de 900 páginas, centenas de ilustrações, uma quantidade enorme de documentos, mais de 1.000 fontes pesquisadas, onde tem muita coisa a respeito da vida de Allan Kardec, em especial a vida do cidadão Vivaio, antes de Kardec. Pudemos observar lá toda a sua família, a vida que teve como criança, quando adolescente, quando estudante. Em suma, fizemos uma obra com visita às localidades e estamos entregando ao público. Quem se interessar vai conhecer muita coisa nova a respeito de Allan Kardec. Mas hoje, o nosso trabalho aqui consiste em mostrarmos, em darmos uma visão espírita da ufologia, cujo título que nos foi proposto é O que pensar dos OVNIs como espíritas. Os livros que eu tenho a respeito disso, e que já venho produzindo há cerca de 25 anos, pelo menos, e com muita satisfação estou aqui no ambiente espírita, porque sou espírita desde os 13 anos, minha mãe fundou o Centro Espírita, então já nasci dentro do Centro Espírita. Mas a ufologia entrou na minha vida no ano 2000, mais assiduamente, onde eu participei da revista UFO, inclusive sou um dos diretores da revista. Tenho uns livros publicados pela editora Boa Nova, selo Lume Editorial, que vocês estão observando aí em cima. Coluna Capela não é bem um livro, digamos assim, de ufologia, é um livro espírita, mas corrobora com o fenômeno ufológico. Os outros livros que nós estamos observando em cima, um vermelho encarnado no céu, o universo profundo, o fenômeno de contato, são livros que dão uma visão espírita da ufologia. Tenho também um arquivo extraterreno, que são os arquivos que eu publiquei na revista UFO, estão reproduzidos nesse livro. Esses livros estão disponíveis na Boa Nova, na Lume Editorial. Os 3 de baixo já são obras esgotadas, os livros escolhidos, que foi produzido por mim, quando fazíamos um programa na TV Boa Nova, na TV Mundo Maior, o Nova Consciência Série Ufológica, que fazíamos junto com o Jeter Jacobini Filho, isso já faz uns 15 anos atrás. Foram os primeiros programas de ufologia feitos pela TV Mundo Maior.
com corroboração da revista UFO, que nos deu muitos DVDs onde nós pudemos aproveitar uma série de imagens. Esses dois, esse DVD e esse, são, na verdade, dois DVDs, mas com dois discos em cada, com 9 horas de gravação, onde muita coisa pode ser observada. Em suma, as minhas obras são essas, e o que eu faço é exatamente isso. Tenho procurado conhecer a pluralidade dos mundos habitados, associar esse conhecimento à prática ufológica, porque a doutrina espírita ela nos dá uma filosofia da questão. Então, eu busquei associar essa filosofia à prática ufológica. Sou ufólogo de campo e ufólogo científico, mas vejo a ufologia de uma maneira integral. E vou mostrar a vocês de que maneira eu vejo a ufologia. O que é ufologia? Essa é a pergunta que sempre surge, em especial no meio espírita, onde o conhecimento é muito pequeno. Inclusive, as pessoas que organizam cursos, etc., e palestras, têm um receio muito grande de falar a respeito do assunto, porque conhecem muito pouco. Ufologia, o UFO, é, na verdade, uma sigla inglesa que diz que é o Unidentified Flying Object, ou seja, objeto voador não identificado em português. Sem objeto voador, não há estudo, não há logia. Então, para que exista um estudo científico, nós precisamos do objeto voador. Sem ele, não é ufologia. Essa investigação, ela gera uma série de interpretação, que eu vou mostrar a vocês algumas, e gera também teoria. A pessoa que vê um UFO lá em cima, como já aconteceu comigo e com todos os colegas da ufologia, a pessoa observa lá em cima e vê que não se trata de um objeto feito pelo homem. Ele nota perfeitamente que não é um avião, não é um balão, não é uma pipa, e não é um drone. A dificuldade hoje maior está no drone, que nós precisamos fazer um estudo de imagens mais detalhada. A pessoa também nota que não se trata de um evento da natureza. Ela não é, o UFO não é uma nuvem, não é um reflexo do Sol em uma nuvem carregada de, digamos assim, de água. Não é também um raio, um relâmpago, não é um relâmpago globular, daqueles que acontecem nas tempestades, ele transita um pouco e explode, chamado raio bola, popularmente, porque isso aí é um fenômeno muito rápido, e o UFO geralmente ele não é rápido. O avistamento dele dura um bom tempo. Não é também um corpo celeste, não é uma estrela, não é um planeta, não é um meteoro daqueles que entram na atmosfera e causam uma cauda luminescente. Isso é muito fácil de ver. O UFO não é isso. Quando a gente verifica algo que não é nada disso, a gente passa a estudar. Observa detidamente a testemunha, vê se ela é uma pessoa equilibrada, se não está tendo chance de falar, de estar reportando uma fraude. Tem que estudar o filme, tem que estudar as fotos. E quando a pessoa não identifica, quando o fogo não identifica, ele fala assim: isso é um objeto voador não identificado. Não significa que isso seja um objeto de uma outra civilização. Isso não é um disco voador ainda. Eu vou mostrar para vocês um caso de UFO, que é um filme muito rápido, feito agora há 7 anos atrás, na cidade de São Tomé das Letras. Vamos observar um pouquinho e depois eu faço um comentário a respeito dele. Aí nós temos o filminho, demora um pouco o som. Gente, ó, até arrepia a força dessa luz. Nossa Senhora. Pela primeira vez eu vejo algo de perto. De perto. Eu fico olhando direto.
Nela, eu perco o foco da câmera. Olha que coisa impressionante. Olha que coisa impressionante. O que será isso? Será? Estou mandando aqui uma mensagem telepática para eles, mas não responde. Vou tentando. Se eu sumir, vocês acharem o celular, já sabe, tá? Nossa, que tamanho de luz, cara. Que tamanho de luz. Vou desligar de novo um pouquinho. O Pedro Linares, que fez esse filme, ele é um sitiante de São Tomé das Letras. Ele estava sem carga no celular e só pôde fazer esse filminho. Mas no dia seguinte isso foi investigado. Nós fomos até lá em cima, no Morro do Peão, e para verificar o que aconteceu. A primeira hipótese que surgiu seria um reflexo do Sol. Essa hipótese ela foi descartada pelo seguinte: a luz ficou lá desde as 4 horas da tarde até as 7 horas da noite. Das 6h30 até as 7 horas já estava de noite. Não poderia ser um reflexo do Sol. Então, essa hipótese ficou descartada. Seria queima de combustível, de algum combustível? Essa foi uma outra hipótese. Nós subimos lá em cima, observe nessa figura aqui embaixo, aqui nós temos a subida ao cume, e não se achou absolutamente nada. Se tivesse alguma queima, a vegetação estava amarelecida, estaria queimada, as formigas não estariam andando, a terra talvez estivesse vitrificada, nada disso aconteceu. Então, não foi queima. Fizemos uma outra arte aqui, que é essa que fica no meio do lado direito, para mostrar o que uma pessoa no sopé da montanha estaria vendo. O senhor Pedro Linares fez aquele filme a 2 quilômetros de distância. Se ele estivesse no sopé da montanha, ele estaria vendo isso. A montanha tem 700 metros, o UFO, observe em cima na ampliação, essa parte luminosa, em cima dela tem uma parte mais escura. Então, se supôs que aí deveria ter um objeto. Se fosse um objeto, ele teria 20 metros de diâmetro. E essa luz aqui foi calculada, ela tinha 70 metros de diâmetro. E por isso aparecia tão longe. Ou seja, o pessoal ficou observando lá, está até hoje observando para ver se retorna, se existe um retorno dessa luz, mas não houve nenhum. Isso continua sendo um objeto não identificado. Não se pode falar que isso seja isso ou aquilo. Nós liquidamos todas as possibilidades e não conseguimos identificar. Então, para nós, isso é um UFO. Mas será que existem casos em que o UFO vira disco voador, vira algo de uma outra civilização? O fato é que existe. Nós vamos ver aqui agora. Observe aqui, eu coloquei 3 artes aqui, uma primeira é um borrão de luz. O UFO, às vezes, ele se apresenta em uma dessas fases. Não é garantido que toda pessoa vê essas 3 fases, mas seguramente vê uma. Inicialmente, ele se apresenta como um borrão de luz lá em cima. Depois, esse borrão de luz, ele fica como um plasma quente, ou seja, uma figura como uma holografia, uma luz visível. Depois, numa terceira fase, ele fica concreto e metálico. E dali projeta uma criatura que vai até o Sol e faz o serviço de pesquisa dela. Isso é o que tem se notado. Quem observa o UFO vê que se trata não mais de um UFO, mas de um objeto que está lá em cima e ele está todo estruturado. Observe, inclusive, as vigias, aquelas janelinhas que tem no avião, é possível verificar aquilo. O objeto é veloz, tem uma velocidade acima de Mach 20,
ou seja, 20 vezes a velocidade do som, que dá aí por volta de 25 mil quilômetros por hora, avião nenhum nosso pega e não consegue acompanhar. Ele é silencioso, não faz barulho nenhum, e ele faz curvas a 90 graus. Observe só que, para fazer uma curva de 90 graus, ele tem que dar uma parada. A 25 mil quilômetros por hora, não tem um organismo vivo que resista, porque existe todo um deslocamento de órgãos, de sangue, etc., que mataria a pessoa. Então, ele tem que ter lá dentro dele uma tecnologia muito avançada. Observa-se também, quando ele está no ar, que ele para, fica silencioso, oscila como uma folha morta, sobe e desaparece como se desse um salto quântico num local, caísse num buraco dentro do nada e vai aparecer muito distante. Quando são observados os tripulantes, nota-se perfeitamente que não são humanos, embora tenham cabeça, tronco e membros, nota-se que não faz parte da humanidade. Geralmente, quando fazem contato, o contato é feito por telepatia, mas há casos também de voz direta e há testemunhos de tradução por aparelhos de cabeça. Então, veja bem que existe uma forma ampla de fazer contato, cada um com sua característica. Vamos observar um caso, eu trouxe aqui para vocês observarem, um caso muito interessante, um dos casos mais bem estudados na ufologia, que foi o caso da escola Ariel, no Zimbábue, onde nós podemos observar e dar crédito a tudo aquilo que foi observado por crianças. Vamos observar. É uma pequena comunidade agrícola no interior do Zimbábue. Agora o foco da pesquisa ufológica é porque os avistamentos estão na ordem do dia nessa parte da África. O número de avistamentos aumentou. Chegou ao ponto que não passa um dia sem que não haja um avistamento. Pelo menos metade dos avistamentos que temos são genuínos. O resto deveria ser atribuído a meteoritos, fenômenos naturais, esse tipo de coisa, mas metade dos informes são, sem dúvida, genuínos. As atividades de OVNIs começou com um encontro que ocorreu nesse campo próximo à escola primária de rua. Em setembro de 1994, 72 alunos contaram que um OVNI pousou e que eles viram seres alienígenas saírem da nave espacial. Tudo que eu vi foi uma luz prateada, assim, desse jeito. Não vi os lados. Eu vi que a maior estava circulando outra nave menor. Eu vi sim, eu juro que eu vi. Eu vi quando eles estavam parados, eu também vi desaparecerem. Subiram mais ou menos 1 metro do chão e depois desapareceram. Nós procuramos os professores e queríamos contar para eles o que aconteceu, mas aí eles disseram que não era nada. Mas as crianças começaram a fazer desenhos, a criar com lápis coloridos o retrato perturbador de um contato extraterrestre. Não era humano mesmo. Ele tinha uma cabeça grande, grandes olhos pretos e usava uma roupa toda preta. Os olhos dele vinham até aqui e ele era meio engraçado. E as crianças contaram que esses olhos transmitiam uma mensagem telepática, um apavorante aviso sobre a destruição da Terra. Eu acho que eles estavam tentando nos dizer alguma coisa que vai acontecer. As pessoas não acreditam neles. Eles queriam mostrar alguma coisa pra gente. Gostaria de dar as boas-vindas às intenções da Ninguém conhece melhor a história do avistamento de rua do que a pesquisadora Cynthia Haidt. Em um recente congresso internacional sobre OVNIs, Haidt fascinou os ufólogos com as histórias das crianças de rua. Eu acredito que viram o que dizem ter visto, pequenos detalhes que vi nos desenhos e que são incríveis. Haidt é uma respeitada jornalista africana que cobriu o encontro de rua para a BBC. O que ela acha mais convincente é o fato de que nenhuma das 62 crianças mudou sua versão do que aconteceu desde que o evento ocorreu em 1994, apesar da rígida punição da comunidade para a mentira. Eu posso dizer uma coisa. Elas têm medo do diretor da escola. Não há dúvida quanto a isso.
Ele é uma pessoa que bate com vara nas crianças desobedientes. Dizem que ele acredita em disciplina e chegou a dizer: não acredito nessas coisas, mas posso garantir uma coisa: as crianças nunca mentiriam para mim. Mas nem todos na escola de rua acreditam na história das crianças. Não é uma questão de estarem mentindo ou não, certo? É uma questão da distinção que fazem entre a realidade e a não realidade, que talvez não seja tão definida quanto a diferença entre uma criança mais velha e uma pessoa adulta. O professor John Saliba ensina religião comparada e pesquisou muitas das histórias de contatos extraterrestres, desmerecendo todas elas. Outra coisa que questiona é que, se essas naves estão aterrissando, supostamente fazendo um monte de barulho, por que os adultos não questionam o porquê desse barulho estar acontecendo? Estávamos no meio de uma reunião de professores. Por isso, não havia ninguém do lado de fora naquela hora. Eles deviam estar discutindo alguns temas muito importantes naquele ponto. Vai ver, é isso que me deixa mais admirado. Eu não entendo como 62 crianças podem contar exatamente a mesma história. Acho que as crianças sabem sobre discos voadores. A forma que eles desenharam o disco voador e os tais seres que saíram dele. Bom, essas imagens podem ser encontradas em programas de TV, filmes. A maioria dessas crianças não vai ao cinema, vive no interior e os pais são fazendeiros. Eu acredito nisso. Porque crianças geralmente não mentem sobre coisas como essa. Sempre brincamos que as crianças viram esses homenzinhos verdes, mas eles dizem: não, mãe, nós vimos mesmo. Estão mesmo convencidos de que viram alguma coisa e têm certeza de que não fazia parte da natureza. É que eu sou do tipo que, dessas pessoas que gostam de ver com os próprios olhos, certo? Então não existe essencialmente nada que as crianças possam dizer que vá convencer? Eu tenho que admitir que vocês têm todas essas histórias sobre discos voadores pelos últimos 40 anos. Mas não dá para entender o objetivo deles. Por que estão aqui? Não sei o que estão fazendo. Estão perdendo o tempo deles andando em círculos e falando com poucas pessoas que são insignificantes. Mas Heidi não vê as crianças e os eventos que elas alegam ter testemunhado como insignificantes. A evidência dela é uma pergunta que perturba todos que investigam o avistamento de rua. Por que 62 crianças mentiriam? E por que tem havido centenas de avistamentos desde então, através de toda a África Centro-Sul, mais pessoas estão acreditando nas crianças? As crianças não mentem, elas dizem a verdade. O programa A Pesquisa de Experiências Extraordinárias, uma organização fundada pelo Dr. John Mack, continua a trabalhar na África do Sul. Atualmente, esse programa está produzindo um documentário sobre o... Esse foi um dos casos mais bem estudados da história da ufologia. Além do diretor, tinha um ufólogo com toda a sua equipe, tinha um professor de Harvard, catedrático, Dr. John Mack, psiquiatra que esteve na escola tratando das crianças, conversando com cada uma delas. Tudo foi filmado, existem filmes distintos de cada uma delas. Existe trabalho de psicóloga francesa que esteve também com o médico, tudo registrado de uma maneira inequívoca. Isso já faz 30 anos, quando fez agora, há 5 anos atrás, eles se reuniram novamente, as crianças já todos moços, e conversaram a respeito do assunto e colocaram tudo em ordem, e ninguém, desculpe aí, e ninguém arredou o pé daquilo que viu. Eu conto isso num próximo livro que eu estou praticamente já terminei, chamado Dossiê de Contatos, onde eu conto esse acontecimento de uma forma muito bem detalhada. Eu gostaria de mostrar a vocês como é que a gente interpreta essas coisas. Existem 3 maneiras de interpretar esses acontecimentos. A partir da Segunda Grande Guerra, começou-se a avistar objetos voadores no ar que começaram a ser investigados por civis e militares. Dessas investigações surgiram 3 escolas de interpretação ufológica. Essas escolas
não são assim um local físico onde a pessoa vai para aprender alguma coisa. Trata-se de um conjunto de pensamentos, princípios, raciocínios e métodos de pesquisa que visam decifrar o fenômeno ufológico e todas as correlações existentes. Então, surgiram 3 escolas, 3 maneiras muito próprias de fazer a interpretação. Uma chamou-se escola extraterrestre, que só admite o efeito físico, astronautas, chegando aqui. A psicocultural, que é um problema de ordem psíquica, psicológica. E a outra maneira é a escola ultraterrestre ou dimensional. Eu vou mostrar para vocês aí cada uma delas rapidamente. A escola extraterrestre, ela considera que o visitante que chega à Terra, ele vem de um planeta rochoso, assim como o nosso, e tem um corpo sólido e frágil como o nosso. Frágil, que eu digo, ele pode ter até um ciclo vital muito mais estendido que o nosso, mas acontece que para fazer uma viagem de anos-luz, porque aqui no nosso sistema solar não tem vida física senão na Terra, ele precisaria gastar milhares de anos. Então, a ciência considera que isso aí seria uma tarefa impossível para seres de corpo frágil como o nosso. Porque ele não está no nosso planeta e estaria distante anos-luz. E para chegar aqui teria de ter uma tecnologia que nós desconhecemos por completo, a nossa ciência desconhece por completo. Para as testemunhas que fizeram contato, os ETs vêm de mundos físicos, para muitas delas, e usam engenhos de tecnologia avançada. A hipótese menos medíocre, eu gosto de chamar assim, que existe hoje, é a dos buracos de minhoca, dos wormholes, onde se aplica uma força, você sabe naturalmente que uma massa, ela dobra o espaço. É por isso que existe o movimento da Lua em redor da Terra. A Terra dobrou no espaço e, razão daquela dobra do espaço, a Lua gira em torno. O Sol, a mesma coisa, tem uma massa muito grande, ele dobrou o espaço, por isso os planetas giram em torno dele. Então, é garantido, já é científico que uma massa dobra o espaço. Então, com tecnologia apropriada, se pensa que dobrando o espaço, ele aproxima, digamos assim, o espaço está assim, aqui é uma ponta, aqui é a outra, aplica uma força no meio e dobra, você aproxima as 2 pontas. Faz aqui um buraco de minhoca e passa a uma distância muito grande, ou seja, você vence distâncias interestelares numa fração de tempo. Essa é a teoria científica dos wormholes, dos buracos de minhoca. Então, se acredita, a teoria mesmo não é essa. Nós não sabemos nem imaginamos como se faz isso, mas a teoria existe. A segunda escola é a escola psicocultural, e ela foi desenvolvida pelo grande Carl Jung. O Jung iniciou os seus estudos de ufologia em 1947 e estudou durante 11 anos. Depois, em 1958, ele lançou um livro que é famosíssimo, que se chama Um Link Moderno sobre as Coisas Vistas no Céu. E ele diz o seguinte: se os UFOs são reais, que parece não haver dúvida disso, então só nos resta escolher entre a hipótese física e a psíquica. Sobre a física não posso decidir. Claro, ele não era formado em ciências exatas. Só teorizo a hipótese psíquica. E nessa hipótese psíquica, ele diz o seguinte: há casos em que o olho vê alguma coisa, mas nada aparece no radar ou na foto. E isso é verdade, isso acontece. Tem casos em que não aparece no radar nem na foto. Então, ele diz, isso é uma visão particular da pessoa. E complementa, diz que as aparições angélicas, demoníacas e espirituais de registros bíblicos do passado visam o consciente e coletivo, ou seja,
de efeitos psicológicos que se projetam ao consciente e formam na pessoa uma ilusão. Esse inconsciente coletivo viria desde o início da espécie humana, como, digamos assim, um DNA. A teoria psicocultural é a preferida dos céticos e a preferida dos científicos que não sabem como explicar o fenômeno, para dizer que o UFO é coisa real, que é coisa da cabeça, na linguagem popular. Essa é a única escola admitida pela ciência. Nós temos também uma terceira escola, que essa escola é a escola ultraterrestre. Eu faço questão aqui de dizer o seguinte: ela foi formada por Camille Flammarion. O Flammarion conheceu Allan Kardec em dezembro de 1861, após comprar na livraria acadêmica do livreiro e editor Didier o Livro dos Espíritos. Ele foi redator de atas da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e recebeu informes por intuição do espírito Galileu. Em 1868, ele deu sua contribuição no livro A Gênese, no capítulo da Uranografia Geral. 3 anos depois da desencarnação de Kardec, ele lançou um livro que se chama Narrações do Infinito e grafou o termo ultraterrestre científico para designar os seres menos materiais encarnados em outra dimensão do espaço-tempo, como registrou Kardec em suas obras da codificação. Então, eu trouxe aqui, nessa parte aqui, uma reprodução da obra, e esse termo se tornou muito popular e nós utilizamos, eu em particular, utilizei isso, juntamente com a espiritualidade, para desenvolver a teoria ultraterrestre. A escola ultraterrestre, ou dimensionalista, ela considera o seguinte, que a Terra passou 2 vezes mais tempo em estado, no cosmos, em estado de energia, do que agora em estado de massa. E que assim como a vida eclodiu no estado de massa, e nós somos um exemplo dessa vida que eclodiu, ela também poderia eclodir antes, ou teria eclodido antes, enquanto a energia estava em nebulosa, numa bioforma sutil. É claro que eclodiu de uma forma bem rudimentar. Nós, na ufologia, temos informes, testemunhos de ETs pouco evoluídos que chegam ao nosso ambiente. Ele tem em si um fator corpóreo inerente à energia, que lhe permite mergulhar no nosso ambiente por pouco tempo e sair dele. Não se trata de uma evolução cerebral, uma evolução mental, mas de uma melhor adaptação da energia corpórea dele para mergulhar na nossa atmosfera, materializar e desmaterializar. Ele não é um espírito, ele é um espírito encarnado. Embora seja invisível a nós, ele é diferente do espírito imortal que, uma vez criado, não morre. Essa criatura, ele tem um ciclo vital definido. Ele nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. E o espírito, por sua vez, encarna também naquele tipo de corpo, avança, evolui, e quando evolui suficientemente, ele produz engenhos, viaja, materializa e contata outras civilizações. Então, na ufologia, existem testemunhos, existem estudos que mostram que entidades menos materiais, tanto pouco evoluídas quanto muito evoluídas, também entram na nossa atmosfera. As pouco evoluídas são muito rapidamente, saem rápido. As mais evoluídas, elas demoram mais porque têm mais recursos. Eu gostaria de mostrar a vocês aqui que, não obstante todas essas informações, e os casos são muitos, né, na ufologia, como, por exemplo, o caso Ubatuba, que ocorreu em 1957, onde uma nave explodiu na Praia das Troninhas, em Ubatuba,
e as pedras foram examinadas no Brasil e pela Bioquímica nos Estados Unidos, e concluiu-se que era magnésio puro, não existente ainda na Terra. Um outro caso do Forte Itaipu, em 1957, onde uma nave desceu e queimou 2 sentinelas. Foi tratado pela Embaixada do Brasil, pela Embaixada Americana, vieram americanos aqui e estudaram o caso. O caso da Ilha Trindade, com o navio Almirante Saldanha, em 1958, um navio de pesquisa oceanográfica, e saiu e também toda a tripulação viu aparelhos voadores, e isso ficou relatado. A Operação Prato na Amazônia, em 1977, onde houve a corroboração de 60 militares, e nós conseguimos tirar os documentos da Força Aérea Brasileira e estão hoje à disposição de toda pessoa na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro ou de Brasília, para quem quiser pesquisar. Aí tem relatos e tem fotografias. Tem também o caso da costureira de Pedro Leopoldo, que ocorreu em 1979, que ninguém conhecia o paradeiro dela. Eu, através da revista UFO, que publiquei um artigo, consegui conversar com ela e me contou toda a história. Isso também está relatado, está publicado na revista, e eu estarei publicando esse caso também no meu novo livro a ser lançado, Dossiê de Contatos. A Noite Oficial dos OVNIs ocorreu em 1986. 21 OVNIs apareceram no céu de São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás. E foram lançados 5 caças, 2 Mirage F-5, aliás, 2 F-5 e 3 Mirages, e não conseguiram pegar os objetos, embora todos eles tivessem sido observados no radar. Depois temos o caso do Varginha, que ocorreu em 1986, polêmico até hoje, que o Exército resgatou as criaturas, o oficial que capturou as criaturas, tem relato da mãe, da irmã, eles têm em casa, depois de capturar a criatura, voltou para o seu quartel e morreu 25 dias depois. Eu tenho comigo o atestado de óbito dele, infecção generalizada. Então, é um caso muito sério. Existem muitos outros aqui que nós, digamos assim, nos tomaria muito tempo. Mas o fato é que a ciência, desconhecendo de como é que esses seres poderiam chegar aqui de tão longe, e desconhecendo também as outras dimensões do espaço-tempo, e desconhecendo também o espírito, refuta todos os testemunhos. Para ela, somente um contato formal por uma prova pública irrefutável, tipo assim, aparece no Jornal Nacional, repete várias vezes, aparece lá na BBC de Londres, na CNN, assim, só isso aí é que resolveria. Enquanto a nossa ciência não caminhar a passos mais largos para nós termos alguma coisa mais sólida. Eu gostaria de recomendar a vocês, para conhecimento de alguns livros, que são estes, não vou ler cada um, não. Os que estão em vermelho falam de seres extraterrestres físicos, o que está em amarelo é a hipótese psicológica de Carl Jung, que é muito interessante. Há casos também que se enquadram dentro dessa hipótese. Existem também livros que estão em verde, que mostram os seres menos materiais, ou seja, os ultraterrestres, e para você conhecer como seria possível as viagens por fora do nosso espaço, tem esses livros que estão em azul, que mostram especialmente as viagens no tempo, os buracos de minhoca, etc. Então, a explanação que eu poderia fazer, antecedendo as nossas conversas, é essa que eu fiz rapidamente aqui a vocês. Em suma, estou à disposição agora para prosseguirmos na conversa. Se você quiser tirar a tela, ele fique à vontade. Ok. Obter as instruções aqui de como faço. Já voltamos, já retirou a tela, Pedro. Pedro,
Muito obrigado. Você trouxe dados muito interessantes aí, eu acho, para alimentar nossa conversa. Agora eu vou puxar a fila do pessoal aqui, tá? No meio espírita, você é espírita, né, de muito tempo, como você disse no início aí, a questão dos capelinos é uma questão muito discutida ainda, né? Até um tanto controversa, né, no meio espírita, né? E você tem um livro falando a respeito, né? Como é que você vê essa questão dos capelinos, da vinda dos capelinos, né? Da contribuição que eles trouxeram? Como que você enxerga isso, segundo a visão espírita, né? Associando a visão espírita à sua experiência aí com a ufologia. O que você poderia trazer a respeito aí para a gente? Olha, esse foi um livro que foi muito bem estudado, já foi produzido há cerca de 25 anos, já bem antigo, foi o meu primeiro livro, e recebemos informes da espiritualidade, um livro sério, um livro que mostra, cujo objetivo é mostrar a evolução do homem na Terra. Não tem nada de ufologia. Então, trata-se de ter uma visão da contribuição dos capelinos que estiveram aqui. Vocês conhecem muito bem a história, ela já é antiga, foi iniciada já há muitos anos no Espiritismo. Então, são espíritos que vieram para cá e vieram com o propósito de auxiliar no desenvolvimento humano. O homem era ainda um troglodita, era um ser muito. Nós estávamos ainda num mundo primitivo, naquela classificação onde se enquadram aqueles espíritos de terceira ordem, os mais rudimentares possíveis. Já tinham passado ainda, já tinha passado a fase do Australopithecus, a fase do Pithecanthropus, e estávamos já numa fase de início de melhoramento da fisionomia humana. Então, essa equipe espiritual que veio aqui, ela contribuiu nesse aprimoramento da raça humana. E depois da cultura humana também. E com o decorrer do tempo, dos milênios, por alguns milênios, a informação que temos era de cerca de 25 mil anos, a chegada da grande massa, né? Que antes teve outras migrações, não foram só as capelinas. Na ufologia também se estuda isso. Não foi somente os capelinos, mas houve todo um desenvolvimento e o homem saiu daquela animalidade que tinha para uma fase civilizatória. Então, o que nós acrescentamos é isso. Foram espíritos que vieram de um outro sistema diferente do nosso e que aqui encarnaram com uma missão principal de desenvolver a cultura humana. Passar então para. Quer falar, Pedro? Não, à vontade. Não. Eu vou passar agora para o Eli, então. Pedro, obrigado pela apresentação. A gente tem visto, né, no movimento espírita várias notícias de comunicação de espíritos extraterrestres através da mediunidade. Como que você vê essa situação? Porque se os espíritos extraterrestres podem se comunicar através da mediunidade, por que esse esforço todo, por exemplo, no contato, essa dificuldade toda no contato? O contato não seria mais fácil via mediunidade mesmo? Ou há características diferentes, os médiuns têm características diferentes? Como que você vê essa situação? Eli, você disse bem, o espírito extraterrestre. Mas, ou seja, para dizer que não é aqui. Mas o conceito na ufologia é um pouco diferente. Extraterrestre é o ser que nasce numa outra terra, que não é essa, né? Então, o contato, o contribuinte, principalmente americano, das
das nações jamais desenvolvidas, ele faz a sua contribuição justamente para o desenvolvimento espacial, no sentido de nós fazermos contato com alguém sólido. Então, é todo um desenvolvimento científico. Eu retomo aqui aquilo que eu havia dito no início. Para fazer estudo do UFO ou de um disco voador, você precisa ter um objeto lá em cima. Não é somente o contato mental. Então, você precisa de um objeto físico. O contato que é feito no meio espírita, existem casos em que ninguém faz, ninguém observa o objeto voador. Isso não é considerado, na ufologia, isso não é considerado como um contato extraterrestre. É considerado, assim, um contato ou ao nível informado por um grupo, ou então ao nível informado por Kardec. Ou seja, trata-se de um contato existente entre a mente da pessoa e o espírito que está lá em outra dimensão do espaço-tempo. Não se trata de um contato extraterrestre. Então, existe uma diferença. Para nós, digamos assim, contatarmos no espiritismo um espírito extraterrestre, ele teria que estar desencarnado, né? Ou então, teria que ser um espírito tão evoluído que ele estaria emancipado do seu corpo, tipo Palissy, como chegou aqui, disse, eu aqui venho como espírito. Então, ele estava naturalmente ou emancipado ou ele estava desencarnado, na erraticidade. São essas duas condições. Mas na ufologia nós precisamos ter um objeto para validar um contato extraterrestre, embora a ciência não nos valide. Então, é essa a questão do contato. Agora, me permita fazer mais um comentário, estender um pouco. Essa informação que você está nos dando, ela ocorreu há 15 anos atrás, e foi ela que motivou os nossos programas de um ano, meu e de Jeto Jacobino Filho, na TV Mundo Maior, onde nós entrávamos no ar uma vez por mês, e fizemos 12 programas, 9 horas de gravação que foi publicado. Justamente em razão disso, em razão dos contatos que estavam existindo e as pessoas não estavam entendendo. Então, era preciso informar o que é ufologia e o que seriam os contatos mediúnicos. E foi em razão disso que saiu os 2 DVDs, Os Ares da Visão Espírita, publicado pela revista UFO e produzido pela TV Mundo Maior, e também o livro Os Escolhidos, que foi feito por mim com informações muito interessantes para o espírita. Esse livro hoje, e os DVDs, eles estão esgotados. Mas os outros também é possível entender bem a questão. Obrigado. Guilherme, fique à vontade. Obrigado, Christian. Boa noite aí para todos. Queria parabenizar o Pedro aí pela palestra, muito elucidativa, muito esclarecedora, né? Um tema que eu também, enquanto espírita, me interessa bastante. Até recentemente eu tive em Varginha, tive no Memorial do ET lá, é bem uma história que para mim é muito intrigante, né? Mas eu tenho 2 perguntas, Pedro. A primeira, Sim. Eu queria te perguntar o seguinte, na perspectiva espírita da evolução dos mundos, né, que a gente vê muito isso no Livro dos Espíritos, né, nós, enquanto espíritos, estudamos isso bastante, você acha que é possível arriscar, talvez, assim, uma previsão de quando o contato vai ocorrer, ou se a gente fatalmente caminha para isso? Na medida, então, que o mundo, né, que a Terra evolui, esse contato é cada vez mais provável ou mais possível? Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda pergunta... Você quer responder a primeira e depois a segunda? Pode ser? Então tá bom. Nós não temos uma previsão disso porque não está nas nossas mãos. Sim. Não está nas nossas mãos, está nas mãos deles. E eu também gostaria muito de fazer essa pergunta, mas não sei a resposta. Sim. Mas você acha que é algo que vai acontecer, assim, é inevitável, na verdade? Inevitável, o contato já existe. O que você está em massa, né? é do contato formal.
Isso, exato. Nós gostaríamos que tivesse. Exato. É o que nós gostamos muito na oncologia. Até brigamos para que a ciência vá a campo e faça investigação, que não fique só sentada na cadeira e querendo descobrir aquilo que as testemunhas informam. As testemunhas têm o seu valor. São pessoas sérias, honestas. Existem militares que não são imbecis, são pessoas equilibradas, são pessoas íntegras e que também fizeram contato, fizeram fotografia. Como eu disse, está na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro e de Brasília, os relatos, as fotos. Então, são coisas sérias. Agora, quando é que esses seres vão fazer o contato, nós não sabemos. O formal, o informal já existe há muito. Sim, sim. E a segunda pergunta seria porque, uma vez que esse contato de maneira formal acontecesse, né, e fosse reconhecido, se fala muito do impacto dele nas religiões, né, que isso mudaria o paradigma, né, da compreensão de uma série de questões. E aí, como você acha que na doutrina espírita isso seria absorvido, né? Como que a doutrina espírita lidaria com isso, uma vez que o Kardec fala muito dessa renovação, né, dessa atualização da doutrina, uma maneira, sempre que você tiver, né, uma comprovação que isso seja absorvido, né? Então, assim, queria que você falasse um pouco sobre isso também, como espírito e como ufólogo, né? Obrigado, Pedro, é isso. As religiões, elas estudam isso, mas estão muito centradas na Terra. Não se preocupam muito com o lado de fora. Observe só que tudo aquilo que elas informam coisas da Terra, mas por trás elas fazem algo muito diferente. Observe que o Vaticano, ele tem um observatório ali no Vaticano. E o diretor do observatório é o José Gabriel Funes, argentino, assim como o Papa. E não é somente lá. Em Tucson, nos Estados Unidos, onde existia uma grande tribo indígena, eles fizeram o maior observatório. São todos da Igreja Católica. Você acha que eles fizeram um observatório para quê? Para procurar Deus? Acredito que não. Eles estão querendo saber se existe vida lá fora, querendo conhecer as condições de habitabilidade dos astros. O padre Conrado Balducci, recentemente falecido, o maior, o que lidava com o exorcismo no Vaticano, ele frequentou os congressos de ufologia constantemente e fazia sempre as suas palestras. E dava que a mesma coisa que o espírito aqui da Casa de Deus há muitas moradas. Agora, a filosofia que está mais, digamos assim, adaptada para absorver, digamos assim, uma catequese extraterrestre, se for naturalmente uma civilização mais adiantada que a nossa, como nós acreditamos, que para chegar aqui teria de ser mais adiantada, e, logicamente, se for mais adiantada, haverá uma catequese. Então, a mais adaptada para isso, eu não tenho dúvida nenhuma que é a filosofia espírita. As outras encontrarão muita dificuldade. Obrigado, Pedro. Prazer foi meu. João, meu amigo, vai lá. Boa noite, meu povo. Boa noite, Vocês João. estão me ouvindo? Pedro de Estamos te Campos. ouvindo. Eu posso afirmar que eu estou hoje aqui diante de um dos meus heróis. Ele falou aí do Ricardo Guedes, Jeta, eu assistia muito. A gente pode lembrar aqui, né, amigo Pedro, do Jevaé, que tanto contribuiu. Um grande amigo, desencarnado atrás. A primeira vez que eu tive contato com ufologia foi com o professor Agobá Peixoto, do Ceará. Ele tinha muito arquivo sobre esse fenômeno, estava uma reportagem. E quando eu li seu livro, Universo Profundo, aí eu fui procurar mais artigo, você colocou essa diferença que eu achei bem singular entre extraterrestre, ultraterrestre e espírito. É muito rico.
Eu quero aproveitar e pedir aqui que Deus lhe abençoe muito, lhe dê muita saúde, vida longa. O seu trabalho é ímpar, é singular. Antes do amigo, a abordagem que era feita, que é um princípio doutrinário, né? A pluralidade do mundo habitado, era sempre uma abordagem esotérica, religiosa, e o amigo vai deixar um legado para a posteriori, porque foi em busca do embasamento científico, que era a proposta do Kardec. Kardec queria dar um embasamento científico aos princípios espíritas, e o amigo fez isso. É um legado enorme de aprendizado, de evolução para a humanidade. Indico todos os seus livros, todos esses que você indicou, não li todos, mas pretendo ler. E eu tenho aqui 10 perguntas, mas eu vou fazer só 2. O Eli não deixa eu fazer mais. Porque é uma oportunidade única, um homem desse, sabedoria, experiência de vida, é um legado, é um herói. A gente aprendeu na religião, amigo Pedro, desde a infância, que a humanidade foi criada por Deus. Nós somos criação de Deus. Só que 2 colegas seus, Eric von Däniken, Zecharia Sitchin, eles trazem, através de descobertas arqueológicas, que, na verdade, nós teríamos sido criados por seres de outro planeta, os Anunnakis, ou seja... A minha primeira pergunta seria: eram os deuses astronautas? Olha, eu não tenho dúvida nenhuma de que foi uma civilização muito mais avançada que a nossa, que recebeu contribuição dos espíritos superiores para fazer muita coisa aqui na Terra. Você observe só que no capítulo, no Evangelho segundo o Espiritismo, você vai encontrar algumas informações ali muito importantes, que são os mundos primitivos, os mundos de expiação e provas, os mundos de regeneração, os mundos ditosos ou felizes, que esses já são muito mais avançados, e os mundos celestes ou divinos. Esses 2 últimos que eu falei são mundos onde abrigam espíritos da segunda categoria, muito avançados, muito mais avançados do que nós, e com condições de tratar mais a miúde a questão material. Esses espíritos todos também estão em fases de evolução, porque depois que o espírito passa por todas essas escolas materiais e ultrafísicas, ele deixa de encarnar, e aí é que vai ser um criador em plano menor, como diz o André Luiz, não? Um co-criador em plano menor. Então, esses seres que estão encarnados naqueles mundos mais adiantados, eu não tenho dúvida de que eles ajudaram na toda a criação aqui da Terra. E não só aqui da Terra, mas de outros mundos, porque eles precisam fazer algumas coisas. Depois que se tornou em todas essas moradas divinas, ele precisa realizar. É igual nós, que depois que já fizemos lá o fundamental, o médio, a faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, PhD, nós vamos realizar, nós temos que realizar alguma coisa. E esses espíritos realizam, mas lançam mão também de seres que estão encarnados, de espíritos que estão encarnados em corpos muito mais evoluídos que nós e que teriam facilidade de manipular melhor a matéria ou a energia, porque você sabe que energia e matéria é a mesma coisa. A energia se transforma em matéria, e a matéria, ela expandida, ela vira energia. Nós sabemos como transformar a matéria em energia, porque já fizemos a bomba. Mas nós não sabemos como pegar a energia, aglutinar ela e fazer um conjunto organizado. Mas tem civilizações que sabem fazer isso, e fazem, e são essas que fazem contato conosco. Ou seja, para ter essa tecnologia já tem uma certa evolução, né? Perfeito. A minha segunda pergunta tem a ver com isso, e eu não posso deixar de citar que o trabalho dela talvez seja uma das grandes referências, eu também conheço no mundo, a doutora Gilda Moura, que atende esse pessoal, né? Que é a questão das abduções. Como é que você ouve a abdução? Porque a abdução é traumático,
mexe com o psicológico, fica cicatriz emocionais. Como é a questão da abdução? Um ser mais evoluído usaria a gente como rato de laboratório? Parabéns, boa noite, vou ficar aqui escutando, viu? Isso é o máximo. Eu conheço muito bem a vida do Gilda Moura, já estivemos juntos em congressos de ufologia. É uma profissional excelente e que lida efetivamente com a parte psicológica. Eu gostaria de recomendar ao confrade que lesse o livro O Dever Encarnado no Céu, onde nós temos ali o capítulo, a introdução e os 3 últimos capítulos tratam exatamente disso que você está falando, mas do ponto de vista espírita. Porque nós fizemos um trabalho, digamos assim, de desabdução, ou se você quiser, pode ser desobsessão. Existe no Espiritismo as 2 coisas, embora não declarada, dentro de um centro espírita, ao comando de um espírito incorporado, onde a pessoa abduzida, a nave fez contato conosco, foram tiradas fotografias e tem todo um trabalho realizado dentro do centro espírita para mostrar como é realizada essa questão. E a pessoa abduzida, ela já tinha sido, ela fez contato comigo em Curitiba, num congresso na cidade de Curitiba, no Paraná. Ela já tinha passado nas mãos de ufólogo, do Claudio Corvo, que foi um grande ufólogo, já desencarnado, científico, extremamente científico. Já tinha passado pelo Mário Rangel, que você deve conhecer muito bem, que é um hipnólogo aqui de São Paulo, muito competente. E a hipnologia foi feita juntamente com o Dr. Max Berezovsky, que é um psiquiatra já desencarnado, mas muito competente. Eles fizeram todo o trabalho, mas ela não conseguiu se livrar da questão. E esteve conosco e eu conversei com um espírito médico, e esse espírito médico foi que se encarregou de fazer uma sessão especial, onde participaram vários médiuns, 12 médiuns de incorporação, vidente, desenhistas, e nós fizemos um trabalho que está relatado no livro No Vermelho Encarnado no Céu. Então, eu gostaria de convidar vocês, e aqueles que não conhecem, a ler o livro, porque ali as coisas estão em detalhes. É muito demorado para me contar aqui. Pois não, Eli? Aí, meus amigos, nós estamos aí abertos a mais perguntas, mais participações presentes aí. Bom, Pedro, então não havendo mais inscrições, a gente também já está aproximando aí. Deixa eu complementar, então, o assunto. Eu, na verdade, eu ia passar para você fazer comentários finais aí que você quisesse. Então, fique à vontade. Acontece o seguinte, existem vários tipos de civilizações e de raças alienígenas que fazem contato. Até bem pouco tempo atrás, é garantido por estudos profundos de que mais de 50 raças já fizeram contato aqui na Terra. Hoje, quando você abre a internet e verifica lá toda aquela catalogação, você vai encontrar mais de 200, mas não tem estudo disso. Mais de 50 é certeza. Diferentes, de diferentes fisionomias, de diferentes constituições corpóreas, e que fazem contato, e algumas fazem abdução. As que fazem abdução são entidades que fazem experiências. Imagina só, se nós fôssemos a Marte, e se Marte tivesse algum indivíduo ali,
Eu não descarto a possibilidade, lá no mar que não tem pessoas assim físicas como nós. É isso que eu estou me referindo. Se tivesse, eu não descarto a possibilidade de que o homem pegaria alguma coisa lá para estudar, se fosse de um tipo menos evoluído, porque isso é feito aqui na Terra. Observe o que é feito com os animais. Quando se pega o algum, se coloca aí uma etiqueta, se faz todo um estudo para verificar qual é o percurso que ele caminhou, o que é que comeu, o que fez, o que não fez. Existe todo um estudo científico. E essas entidades, elas fazem estudos científicos. E algumas são bastante evoluídas, outras são menos, moralmente. Não acho que o aspecto moral, ele seja, digamos assim, alguma coisa que muito superior a nós. Porque tem seres que chegam aqui e eles são totalmente diferentes, né? Eles são orientados cientificamente, mas a moral não é muito diferente da nossa, não. Observe só que na pergunta 182 do Livro dos Espíritos, anota essa pergunta. Pergunta número 182 do Livro dos Espíritos. Ele diz o seguinte: há possibilidade, o Kardec pergunta para os Espíritos, há possibilidade de nós conhecermos exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos existentes? Qual foi a resposta que ele obteve? Eu vou aqui ler, porque eu tenho isso aqui, porque isso aqui é praxe na ufologia. Só podemos responder para os espíritos nos limites do nosso adiantamento. Nem tudo nos é dado revelar-vos, porque nem todos estão no estado de percepção necessário. Semelhante revelação perturbaria muitos. Veja só, perturbaria muito se não falasse do estado físico e moral. Isso foi em 1857. Acontece que 90 anos depois surgiu a era moderna da ufologia, depois da Segunda Grande Guerra, onde as incidências foram muito grandes. Foi quando começaram a surgir e ser declarado publicamente a questão das abduções. Esses seres, eles perturbam. Não perturbam tanto quanto no passado, porque hoje nós já temos, naquela época, lá não existia nem avião, só existia balão. Todas as perguntas referentes a esse tipo de coisa ficaram prejudicadas pela própria cultura existente na época de Kardec. Mas hoje nós podemos verificar que existem seres com uma moral que é mais ou menos igual à nossa, em que fazem a abdução, que estudam o ser humano, tem facilidade, por ser de energia, de vir para cá, materializar e fazer pesquisas. Outros que são físicos e que também realizam a mesma coisa. Agora, se for muito adiantado, realmente não precisa fazer pesquisa nenhuma, porque já teria superado essa fase de conhecer uma civilização como a nossa. Mas se é uma civilização que cientificamente adiantada e moralmente, digamos assim, similar à nossa, e que queira fazer avanços científicos, naturalmente que ela pode chegar aqui e fazer as suas experiências. E as experiências que eles fazem com animais é muito maior do que com os seres humanos. Existe mutilação de animais que são fantásticas. Isso está relatado, inclusive, nos meus livros. Fazem experiências também, porque o nosso organismo é muito parecido com o dos animais. Tem coração, tem rim, tem fígado, tem estômago, tem aparelho reprodutor. Também examinam os animais muito. Então, a abdução é uma coisa que realmente acontece, só que é difícil de ser aceita. A ciência não aceita e alega outras coisas, e mesmo nos certos espiritualistas e meios espiritualistas também não aceitam,
porque é alguma coisa difícil de aceitar. Mas nós estamos diante de uma realidade, nós não podemos achar que as pessoas que são abduzidas e que passam situações tão difíceis que estejam mentindo, tiveram a coragem de vir publicamente falar. Mas não se pode tratá-las como loucas. É preciso investigação científica. E essas investigações, elas existem no meio ufológico, e de médicos, de psiquiatras, de psicólogos que se dedicam a pesquisar isso de modo científico. Por isso que nós falamos, a ufologia precisa tratar a questão de um modo científico para poder entendê-la. Porque nós não podemos ficar somente na interpretação baseada nos aspectos religiosos. Isso não cabe no mundo moderno. Na medida que os anos passarem, a questão das viagens interplanetárias, das coisas ufológicas, elas irão se desenvolver muito mais do que agora. Estarão cada vez mais em voga. Por isso que é necessário o espírita conhecer isso mais a fundo, para poder entender o porquê de coisas assim acontecem. Existem indícios, como eu mostrei aqui na pergunta 182, que mostram isso. Mas a gente precisa captar um pouquinho esses indícios. É isso. E para isso, Pedro, nós contamos com a ajuda de especialistas como você, para nos analisar e a gente poder estudar e aguçar nosso olhar aí, quando estivermos reestudando Kardec, né, voltando a questões como essa, a gente poder ter esse olhar e poder acrescentar um pouco mais ao nosso pouco conhecimento, né? Nós agradecemos, Pedro, de coração, né? Você trouxe informações aí preciosas para a gente, para alimentar e para instigar também a nossa vontade aqui de estudar um pouco mais. Quer falar alguma coisa? Você sabe que esse seu posicionamento e o que acontece aqui que eu estou observando não é comum, isso acontece em todo o meio espírita. Quando eu vou fazer palestra no meio espírita, diferente do que ocorre na ufologia, que existe muito debate e existem confrontos, inclusive, de ideias, no meio espírita existe uma dificuldade muito grande, inclusive para entender a questão e para fazer colocação de perguntas. Inclusive pessoas que são responsáveis pela área doutrinária, por palestras, por cursos, elas têm uma dificuldade enorme, porque não conhecem ufologia e inclusive, uma preocupação muito grande para convidar alguém para fazer uma palestra sobre ufologia. Essa dificuldade existe muito no espiritismo. Se filosoficamente o espiritismo está mais bem preparado do que outras filosofias ou outras religiões, podemos também dizer assim, da parte prática está semelhante às outras, porque existe uma dificuldade mais grande, muito grande de entendimento e um medo muito grande de convidar alguém para fazer uma palestra, para alguém debater o assunto, porque acham que pode sair fora daquela parte doutrinária de Kardec. Eu aqui, por exemplo, estive conversando com vocês e não saí fora em momento nenhum da parte da filosofia espírita. Não afrontei absolutamente nada. Então, o que eu simplesmente avancei com certos conceitos, associando a parte prática da ufologia à filosofia espírita. Então, eu recomendo realmente a todos que tenham interesse em conhecer mais, associar mais a ufologia aos aspectos filosóficos do espiritismo, que leiam os livros, leiam esses livros que temos, que colocamos aí no início, e aqueles livros indicados para conhecer mais a questão, que não são somente nossos, são de outros autores também, para se inteirar mais a fundo. Porque é uma questão muito interessante e é uma questão que ajuda a entender mais o fenômeno extraterrestre e o fenômeno menos material existente no espiritismo. O contato com os espíritos continua o mesmo. É outra coisa. Contato com o espírito é uma coisa, contato com seres
ultrafísicos e contato com seres extraterrestres é outro. Existe uma dificuldade grande quando você contata seres ultrafísicos, porque você não sabe se é espírito ou se é um ser ultrafísico projetado, emancipado. E aí você precisa do informe do mentor espiritual da casa, que ele sabe, desde que seja elevado, ele sabe distinguir uma coisa de outra e sabe orientar a casa espírita com relação ao procedimento a ser adotado. Então, é isso que eu queria dizer a vocês. Esses temas, Pedro, não assustam ou, né, tem medo em nós aqui do Espírita Info, não. A gente busca, a gente procura estudar, a gente procura ouvir, né, e busca conversar sobre questões como essa. Agradeço então, a muito gente fica a muito você feliz. a oportunidade. A gente fica muito feliz aí pela sua participação, muito agradecidos mais uma vez, né? E aí, gente, nós vamos quebrar um pouquinho com a nossa rotina de fazer o Espírita Info quinzenalmente, né? Porque o próximo vai ser só 5 de abril, tá, pessoal? Na sexta-feira, às 20 horas, como sempre, só que o próximo apenas no dia 5 de abril, tá? Estão todos convidados. Para quem vai nos acompanhar depois no YouTube aí, também está convidado para o dia 5 de abril e nós estamos aí no site do Espírita Info, para quem quiser assistir esse vídeo depois, compartilhar, né? Compartilhem lá também, e no YouTube, tá ok? Bom, Pedro, mais uma vez, muito obrigado. E lembrando que, em respeito, né, aos seguidores do Pedro aí, ele nos explicou isso inicialmente, nós não vamos fazer a prece de encerramento, né? Já estamos encerrando aqui, desejando uma ótima noite a todos vocês. Obrigado e até uma próxima ocasião.